Olá, sou o professor Marcelo Fernandes, há 20 anos na rede, atualmente assessor de gabinete da senhora secretária. Estamos aqui para um bate-papo sobre educação infantil e primeira infância, né? Um tema tão atual, um tema ainda tão inovador nas nossas práticas de cotidianos de sala de aula. Em 2016, o marco da primeira infância, ela traz uma nova perspectiva sobre o olhar da criança. Tínhamos até então uma história de jardim da infância. Uma história onde a gente acreditava que a criança chegava ao ambiente educacional e ali ela seria regada de conhecimento e saberes e assim daria sua formação. Hoje, no advento do novo século, temos um novo olhar sobre essa criança. A criança ela já chega ao universo escolar cheia de saberes próprios, cheios de conhecimentos, e aí se dá o grande mistério. Antes da formação acadêmica, pensamos a formação humana dessa criança. Consideramos, assim, que a primeira infância ela é de extrema importância no desenvolvimento humano. Lembrando, né, que é um período desde o nascimento até a criança completar os seus 6 anos de idade. Quando a gente pensa em infância, a gente pensa num movimento que ele é único, que ele é individualizado, mas que também ele é plural. Ele se constitui de diferentes formas. Se pensarmos na grandiosidade do Rio de Janeiro em infâncias, teremos infâncias diferenciadas a todo momento. Teremos processos sociais diferenciados a todo momento. Teremos culturas que a todo momento adentram dentro das nossas salas de aula e nos desafiam, e nos propõem, e nos instigam a lidar com o novo. Então, professor, criança, antes de tudo, é um ser em formação constante. Quando a gente pensa, né, na história da educação infantil e a importância dela na primeira infância, ela é a primeira etapa da educação básica. Onde encontramos essa educação infantil? Ela é oferecida em creches e nas pré-escolas, as etapas da educação infantil. Quando pensamos na modalidade creche, a gente entende o berçário e o maternal. E daí a criança se encaminha à pré-escola. Períodos esses que caracterizam em espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita, de qualidade e sem requisito de seleção. Quando a gente pensa que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica, a gente automaticamente se remete a ensino, a aprendizagem. No entanto, vale lembrar que na educação infantil, o sujeito ele se constitui e será sempre criança, com as suas especificidades, com os seus saberes próprios, com os seus desejos e, principalmente, com as suas experiências. Criança, antes de tudo, né, ela é um sujeito histórico. Então, ela observa, ela experimenta, ela narra, ela questiona, ela produz cultura, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade. Se pensarmos hoje a criança no mundo da tecnologia, a gente pensa numa criança múltipla. Se nos remetermos alguns anos atrás, a gente perceberá que a evolução dessa criança, na sua própria história de criança, ela está extremamente acelerada. Quando a gente pensa também na organização desse trabalho com esse ser tão múltiplo, com esse ser tão diverso, a gente pensa em caminhos que constituem os sujeitos. Desconstruímos a ideia obsoleta, como já falei, de jardim de infância, desse ser que chega para ser regado, para ser preenchido de saberes, mas, ao contrário disso, um ser que chega para contato com este adulto, com este professor, com este agente de educação infantil, com este agente auxiliar de creche, com esse professor adjunto de educação infantil, que media a todo tempo estes saberes,
tanto os individualizados quanto no momento coletivo. E assim, novos conhecimentos vão surgindo para essa criança. Novos saberes vão se constituindo. E aí o mundo dessa criança se amplia. Se amplia de dentro da sala de aula para este mundo onde ela já atua, onde ela já vive, onde ela já se situa. Para que isso aconteça, antes de tudo, a gente precisa ter a clareza das propostas pedagógicas que cada unidade escolar estabelece. A gente precisa ter a assertividade de entender que essa criança ela vai se desenvolver dia a dia neste mundo, neste momento e nesse processo que é presente. Então, lógico que a gente precisa de um currículo. Lógico que a gente precisa de um caminhar sociopedagógico que vá cada vez mais dilatar as fronteiras dessa criança na comunicação com o mundo. Nesse sentido, a gente entende que o currículo é um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte desse patrimônio que passa pelo cultural, pelo artístico, pelo científico e pelo tecnológico. Todas essas práticas elas são efetivadas nas relações sociais que essas crianças estabelecem a todo momento. Ela estabelece de par com par, ou seja, de criança com criança. Ela estabelece essa relação da criança com o adulto, no caso da unidade escolar, com todos os profissionais que para ela se tornam referência. Ela estabelece essa relação com os seus familiares, com os adultos que estão ao seu entorno, e a todo momento esse currículo se torna vivo. Então, quando a gente pensa em um currículo de educação infantil, a gente não pensa num currículo que se situa somente na escola, mas a gente pensa num currículo onde essa criança utilize e articule esses saberes a todo momento. Seja na praça, seja na praia, seja no parquinho, seja na sua instituição religiosa, seja com seus pares, esse currículo vai estar sempre ativo. Sendo assim, quando a gente também pensa em que propostas, como propor, como ver esse indivíduo, como ver essa criança, que a todo momento nos desafia, na atualidade a gente tem as orientações da Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que perpassa e nos orienta a trabalhar com os campos de experiência. São eles o eu, o outro e o nós, onde a criança começa a construir as suas identidades desde o seu nascimento, desde a mais tenra idade. Então, as propostas que perpassam por esse campo precisam, antes de tudo, protagonizar, mais que nunca, essa criança enquanto sujeito. O corpo, gestos e movimentos como áreas de conhecimento, como conhecimento próprio, a criança se conhecer, através do seu próprio corpo, ela entender que ele é o principal meio do ambiente, o cuidado de si, o cuidado com o seu corpo, o cuidado com as suas relações, o como este corpo se estabelece nos espaços aos quais eles vão sendo inseridos. Os traços, sons, cores e formas, as linguagens do mundo, né? As diferentes linguagens que o mundo traz a todo momento a essas crianças, e elas vão, através das cores, através dos sons, através de traços, através de histórias, através das diferentes linguagens, cada vez mais ampliando os seus canais de comunicação. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. A maneira com que a criança vai elaborando o pensamento, a maneira como o raciocínio dessa criança vai sendo posto e desafiado por este adulto. É muito importante a gente entender que no processo da educação infantil é o meu contato com esta criança, é a minha ida ao encontro dessa criança que faz toda a diferença. Então, eu ter a clareza nos meus projetos, nos meus processos, nos meus planos de aula, nas minhas intenções sociopedagógicas, do que fazer, do que elaborar, do que propor, do que desafiar, é extremamente importante. Não há como a gente estar numa relação com a educação infantil, estar numa relação com a criança, sem que a gente se prepare enquanto adulto, sem que a gente esteja pronto e posto às novidades que essas crianças irão nos trazer. O espaço, o tempo, a quantidade, relações e transformações. A maneira como essas crianças lidam com a tranquilidade com os conhecimentos matemáticos, mesmo sem a preocupação dessa apreensão de conhecimentos. Então, os campos de experiência, eles olham essa criança na sua integralidade. Eles não propõem um trabalho, como em algum momento a gente entendeu, proposto pelos livros didáticos. Ou seja, no primeiro bimestre a gente vai trabalhar o eu, o outro e o nós.
No segundo bimestre, a gente trabalha o corpo, gestos e movimentos. No terceiro bimestre, traços, sons, cores e formas. E no quarto bimestre, a gente vai trabalhar escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Não é essa a ideia que se passa pelos campos de experiência. Eles são integralizados a todo momento. A todo momento, eles se relacionam com as práticas da educação infantil. A todo momento, eles estão integrados com as propostas que o professor, dentro da sua sala de aula, irá desafiar, irá pôr às suas crianças. As experiências sociais e culturais são validadas quando somadas aos saberes próprios da criança. Então, muitas vezes, a gente acredita, enquanto educação, que é nosso dever preencher esta criança com novas informações. Óbvio que a educação está posta como um dilatar conhecimento, e nenhum de nós questionamos essa característica da educação. No entanto, na educação infantil, é muito importante a gente entender que essa criança ela não vai fazer uma diferenciação do que acontece na sua sala de aula ou na sala da sua casa. É claro que ela vai ter a diferença desses adultos que relacionam com ela, mas as práticas e as experiências que ela vivencia, para ela é o mundo dela. Então, o faz de conta, as histórias contadas pelo seu pai, pelo seu responsável ou pelo seu professor, são as mesmas histórias que elas internalizam, que elas criam sua imaginação, que elas criam seus sonhos e, a partir daí, elas começam a fazer várias comunicações com o mundo. O que se propõe quando a gente pensa num trabalho de educação infantil? O que a gente almeja quando a gente olha para uma criança e pensa nela daqui a algum tempo, né? Acima de tudo, a gente começa esse trabalho respeitando a individualidade dessa criança, respeitando as suas especificidades, as suas necessidades, os seus quereres. E isso tudo se dá num processo de negociação. A gente não impõe. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, ela precisa, né, acolher. Ela precisa ser esse período onde a criança está conhecendo um novo mundo. Então, ela vai ter o seu tempo de desenvolvimento e aprendizagem acolhido também naquele novo espaço. O diálogo com as famílias é importantíssimo nessa fase. Manter este adulto referência para essa criança, sempre em comunicação com a escola, sempre em comunicação com a creche, sempre em comunicação com o espaço de desenvolvimento infantil, para nós, da Secretaria Municipal de Educação, é extremamente importante. A família, nessa fase, ela vai fazer todo um diferencial no desenvolvimento dessa criança. E aí, todos os processos que elas elaboram, todos os processos que elas constituem, se tornam cada vez mais próximos à sua realidade. Porque a rotina dela, de sala de aula, o que se propõe enquanto processo sociopedagógico, é entendido também como um processo social dentro do seu contexto de mundo. Eu espero ter contribuído, né, para as suas práticas, professor, deste ano que se inicia. Eu espero que a gente possa ter outros encontros e continuar discutindo sobre o que nos é tão caro, que é a educação infantil e as infâncias. Muito obrigado.